Maria in Tanzania. From Radio Maria Uganda. Muy queridos amigos oyentes en América Latina. Radio Maria im Herzen der Alpen. Les auditeurs de Radio Maria de Colombie. Cari amici di Radio Maria che siete in ascolto. And the Radio Maria Network in the United States. Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Radio Maria, muy cerca de tu corazón. Começa agora na Rádio Maria Brasil, programa Vocação, Dom do Amor de Deus. Apresentação, Bianca Leandro. Olá, boa noite, querido ouvinte da Rádio Maria Brasil. Você está agora no programa Vocação, Dom do Amor de Deus. Na noite desta quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Eu quero acolher você que está fazendo parte da nossa programação através da nossa frequência 99.9 FM, dos nossos aplicativos Rádio Maria Brasil e Rádio Maria Play e também toda a família mariana que nos acompanha pelas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Manda pra gente sua participação, sua pergunta, pelos chats das redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, que é 62 997020478. 62 997020478. Essa que vos fala é Bianca Leandro, aquela voz que te acompanha nas noites de quarta-feira, falando um pouquinho sobre vocação. E hoje, particularmente, estou imensamente feliz, como uma devota de São Bento, em receber aqui conosco Monsenhor Joaquim Carlos Carvalho, da Ordem de São Bento, do Priorado São José, em Mineiros, Goiás. Ele foi nomeado bispo da Diocese de Jataí no último sábado, dia 18 de novembro. Nasceu em 20 de julho de 1954, em Mineiros, Goiás. Fez sua profissão simples na Ordem de São Bento em 7 de março de 1976. A profissão solene em 11 de fevereiro de 1979 e foi ordenado sacerdote em 2 de fevereiro de 1982, há exatos 41 anos, 9 meses e 20 dias. Tem formação em filosofia, teologia e psicologia. Foi administrador da Diocese de Jataí de 4 de agosto de 2014 até 13 de fevereiro de 2016 e está como administrador diocesano da Diocese de Jataí desde 25 de maio de 2023 e agora bispo eleito dessa diocese. Seja bem-vindo, Dom Joaquim. Obrigado, Bianca. A você que nos ouve, a você que nos vê pela Rádio Maria, meu abraço, minha gratidão e que nosso Senhor continue cuidando de nós e que Maria nos leve cada vez mais a fazer aquilo, nos ajude a fazer aquilo que Jesus quer de nós. Esse é meu lema, né? Do Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 5, Maria dizendo para aqueles que faziam serviço nas bodas, fazei tudo o que ele vos disser. Esta colocação de Maria, para mim, é extremamente importante e já faz muitos anos na minha vida que eu tento colocar isso em prática e agora, também como bispo de Jataí, colocar verdadeiramente em prática, fazer o que Jesus quer e nunca fazer o que eu quero. Estar em atenção com Jesus e não em atenção comigo. Eu creio que assim nós poderemos, sem dúvida nenhuma, viver, não é, a vida do nosso batismo, a vida na igreja, a vida na diocese, fazendo sempre a vontade de Deus. Então, com toda essa espiritualidade de Jesus sempre ser o centro das nossas vidas, vamos começar o nosso programa fazendo o nosso momento de oração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por uma nova primavera de vocações sacerdotais, porque a messe é gigantesca e pouquíssimos são os operários. Comecemos com a nossa oração vocacional. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem,
Continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas. E continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe e Rainha das Vocações, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Então, eu já havia dito a vocês que neste mês de novembro, teríamos a possibilidade de adentrar os 3 graus aí da ordem. E Nossa Senhora nos brindou com uma particularidade. Nesse programa em específico, estamos com um recém-eleito bispo da Diocese de Jataí. Dom Joaquim, já o chamava, já estava bem acostumada a chamá-lo de Dom. Pois é. Por ser beneditino, temos esse costume de chamá-los os sacerdotes de Dom. E agora com mais propriedade ainda. Conte-nos para nós um pouquinho, Dom Joaquim, como é a espiritualidade da ordem beneditina e o porquê do senhor ter adentrado a ordem beneditina. A espiritualidade beneditina, ela está alicerçada em uma realidade interessantíssima, de que é em todas as situações, em todos os contextos, em todo momento, o próprio São Bento ensinou assim, dar graças, glorificar a Deus em todas, antes de tudo, dar glória, dar graça, louvar a Deus. Isso produz, de fato, um sentimento de gratidão, para que nós possamos louvar a todo tempo nosso Senhor, dar glória a todo tempo, em tudo dar glória a Deus, porque tem uma sintonia profunda. São Bento tem consciência de que a espiritualidade é um processo gradativo, não é? Ela vai devagarzinho entrando dentro de nós. Extremamente alicerçada na Bíblia, né? No tempo de São Bento, a Vulgata estava saindo, não é? No tempo de São Bento, ele tinha a palavra de Deus em mãos, a Bíblia em mãos, a palavra e sobretudo os evangelhos, né? Tinha também a consciência de ser igreja, tinha uma profunda consciência de estar numa igreja particular, né? De tal modo que ele diz, se tem alguma coisa muito difícil no mosteiro, chama, não é, o bispo para vir aqui, para conversar e para olhar. Então, esse cuidado com a realidade da igreja é muito forte na vida beneditina. Mas a grande força da vida monástica e da espiritualidade beneditina é a paz. A paz é o maior incentivo para que nós busquemos a Deus, sejamos pessoas de paz. A paz interior, a paz no relacionamento, a paz no trabalho, a paz na busca de Deus. Se a gente tem, de fato, esta força ou esta consciência e deseja de fato ser uma pessoa de paz, então necessariamente nós estamos buscando fazer o bem. É uma expressão quase que natural, não é? Que bom. Então, o monge deveria ser, entre aspas, um especialista da paz. Isso a gente sente só por estar perto dele, com certeza. Então, como foi ouvir o chamado de Deus e como foi responder esse chamado vocacional? Cada vez que me pergunta sobre isso, eu fico olhando a minha origem. Nenhuma coisa extraordinária, nenhum fato extraordinário, nenhuma coisa que podia dizer foi por aqui que eu entrei. Foi indo, foi observando, foi pensando, foi discernindo,
não é? Foi uma coisa que eu tinha muito dentro de mim, tem até hoje. Qual é o caminho que eu posso escolher e que eu possa me sentir realizado? Qual é o caminho que eu possa escolher que eu possa me sentir bem? Qual é o caminho que eu possa escolher para que eu também seja uma pessoa que esteja presente na vida dos outros? Então, minha vocação nasceu assim. Eu nunca fui coroinha, eu nunca fui de ajudar qualquer coisa na igreja. A minha participação na igreja resumia participar da missa, participar desses momentos, assim. Aí eu fui mariano, isto sim, né? Eu fui mariano, isto sim. Fui legionário de Maria, isto sim. Por causa de uma tia que tinha, que também era legionária. Então, ela me ensinou todas a devoção da Legião de Maria. Então, começou assim, mas não tem nenhuma coisa extraordinária, não tem nenhuma coisa que chama a atenção. Foi a naturalidade da vida, foi o processo da vida, e aí foi. E hoje eu sou monge, eu entrei no mosteiro, como você leu aí, né? A minha primeira profissão foi em 76, mas eu entrei no mosteiro em 72. Sim. Em 72. E desde de lá estou aqui. E como foi para a família receber a notícia que o senhor entraria para o mosteiro? Eu penso que foi com muita naturalidade. A única resistência foi meu pai. Meu pai não queria. E foi a coisa mais engraçada do mundo. Sem planejar, sem pensar, eu entrei para o mosteiro no dia do aniversário do meu pai. Então, por isso que eu não esqueço da entrada do mosteiro. Mas foi sem planejar, foi sem pensar. Aí os monges disseram, você vai entrar no mosteiro dia tal. Os monges não sabiam que meu pai fazia aniversário naquele dia. Então, eu entrei no mosteiro no dia do 14 de fevereiro. Olha, que bom. E com qual idade, Dom? Tinha ainda 17 anos, né? Porque eu nasci em julho, então naquele ano eu fiz 18 anos, mas quando eu entrei ainda tinha 17 anos. Por que monge beneditino? Não diocesano ou outra ordem Porque religiosa? eram os padres que tinham em Mineiros. Olha. Não tinha uma opção para ser beneditino, não tive opção para ser monge. Eu quis ser padre. E aí os padres que tinham em Mineiros era beneditino. E aí depois, com o passar do tempo, eu me identifiquei com aquilo que é próprio dos monges, né? Então, por isso eu continuei. Mas eu penso que se lá fosse secular eu teria entrado. Não posso dizer que teria ficado, se fosse qualquer uma outra congregação. Mas foi por causa disso. Eu também não tinha um negócio assim, eu quero ser monge, eu quero ser beneditino. Não tinha. A minha vocação fez na maior naturalidade do mundo, no corriqueiro da existência, e foi. E depois, com o passar do tempo, sem dúvida nenhuma, ao fazer votos, a gente tem que tomar consciência de que está fazendo o estilo de vida, e aí fiz de fato com consciência. E como se dá o processo de formação? Na vida monástica, na vida beneditina monástica, a gente entra no mosteiro e a gente fica no mosteiro. Não é? Então, cada mosteiro é independente, cada mosteiro cuida das suas próprias vocações, cada mosteiro cuida do seu processo de formação. O mosteiro de Mineiros é um mosteiro inteiramente missionário, foi assim desde a fundação e assim até hoje, não é? De tal maneira que o mosteiro de Mineiros é inteiramente na paróquia. A igreja do mosteiro é a sede paroquial, é a sede da paróquia. Então, e aí a formação fui mandado para o mosteiro de São Paulo. Eu fiz noviciado, filosofia e teologia, morando no mosteiro de São Bento, em São Paulo, com a comunidade lá. Depois que terminou os meus estudos, eu voltei para Mineiros, mas toda a minha formação foi lá, na ordem beneditina, porque lá também é, mas em outro mosteiro. E como o senhor sentiu dificuldade nesse processo de formação ou fluiu normalmente? Nossa vida, eu creio que grande parte de nós seres humanos temos os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas crises, mas eu tenho uma tendência de lidar com essas questões com uma certa tranquilidade. Eu não crio muita crise.
Isso faz parte da minha personalidade. Então, eu não tenho a tendência de criar muita crise, eu não tenho muita tendência de ficar envolvido com muita crise. Eu tenho facilidade de identificar o que eu gosto, o que eu não gosto, e nem sempre aquilo que eu gosto vai acontecer, e nem sempre aquilo que eu não gosto vai me matar, né? Então, essas coisas para mim, elas foram resolvendo ao longo do tempo e até hoje. E a minha grande crise, você nem imagina, a minha grande crise foi dizer: e agora para ser bispo? Meu Jesus, misericórdia. Nessa parte a gente vai chegar daqui a pouquinho. Então. Esta foi a grande crise na minha vida. E quando o senhor foi aquele momento em que se decide se continua-se monge ou se adentra ao sacerdócio? Por que o senhor escolheu o sacerdócio? Porque eu queria ser padre. Eu não pensei no primeiro momento em ser só religioso. Eu entrei no mosteiro para ser padre. Isso já era definido dentro de mim. Então, isso foi um processo normal. Então, e para ser padre, sendo religioso, eu tenho que primeiro fazer o noviciado, ter os votos, ter votos perpétuos. A gente não torna padre sem não ter os votos solenes. A gente não chama voto solene. Para nós, perpétuo. Para nós é voto solene. Sim. Então, eu tenho que ter o voto solene. E depois disso, o processo para ser padre foi o caminho normal, porque toda a vida eu quis ser padre. E como foi celebrar a primeira missa? Normal. É isso que eu estou dizendo para você. A minha vocação não tinha nenhum momento de extraordinário, nenhum momento assim, esse é o grande momento da minha vida. Engraçado, eu nunca presenciei essa coisa assim, agora é um grande momento da minha vida. A escolha é gradativa, a escolha a gente vai aprofundando. Então, não tem um grande momento da minha... De tal maneira que era muita gente na minha ordenação. É muito engraçado. Eu fiquei padre, minha irmã ficou freira, e a minha outra irmã mais nova ficou noiva. Olha aí. Então, esse momento foi muito engraçado. As vocações aflorando na família. Então, na mesma missa eu fiquei padre, na mesma missa, o bispo aceitou, foi Dom Benedito, que era bispo de Jataí, né, que já morreu, ele aceitou assim. Então, antes que a minha ordenação se concretizasse, ela fez os votos, depois entrou... interessante, não é? Sim. Acho que daria muito certo nesse ano vocacional. Com certeza. Ficou padre, um ficou freira e outra ficou noiva. Tudo numa família só, tudo numa família só, no mesmo contexto. E, Dom, o senhor foi administrador diocesano da Diocese de Jataí no tempo aí de 2014 a 2016. Foi um grande desafio? Não. Por que não foi um grande desafio? Porque eu tenho a sorte de ser acolhido pelos padres. Que bom. Eu tenho a sorte de ser muito acolhido pelo povo. Eu tenho a sorte de ser aceito pelas pessoas. Então, eu tenho a sorte disso. E não foi difícil. Porque eu nasci lá, eu conheço a diocese, eu participo de todas as atividades da diocese. Quando eu entrei para o mosteiro era Dom Benedito, depois Dom Benedito veio Dom Miguel por pouco tempo, depois de Dom Miguel veio Dom Aloísio, depois de Dom Aloísio veio Dom Magela, né? Depois de Dom Magela veio Dom Nélio, e agora depois de Dom Nélio estou eu. Estou no processo do desenvolvimento. Por isso que eu estou dizendo a você, não tem nada de extraordinário, não tem nada de novidade. Essa coisa é novo, é uma coisa... Não. Agora, o mais novo é o ser bispo. Eu acho que eu nunca tinha uma experiência desse jeito. Então, já que o senhor tocou nesse assunto, e é aquela pergunta que todos querem fazer, e eu desde sábado estou ansiosa por ela, como foi receber essa notícia do núncio? Pois é, o núncio, a secretária do núncio me ligou e disse, o núncio quer falar com o senhor pode dizer uma hora? Eu falei, tá bom, qualquer hora que ele quiser. Então ela mesma marcou,
tal hora o Núcio vai ligar para você para tratar de uma questão administrativa da Diocese de Jataí. A única coisa que eu pensei é, eu não estou sabendo se tem nada de extraordinário, de administrativo para tratar. Tá bom, ela quer. Aí o Núcio ligou, e ele foi conversando, e ele foi dizendo, e ele foi rindo, e eu fiquei escutando. De vez em quando eu perguntava, e aí o Núncio nunca falava, que ele falou só no início, a Diocese de Jataí já tem um bispo escolhido hoje pelo Papa, chegou hoje a escolha do Papa, e foi falando, A uma certa altura eu fiquei muito curioso, e eu perguntei para ele, senhor Núncio, o senhor poderia me dizer quem é o bispo? Ele disse, eu estou falando com ele. Nossa! Foi assim. Então, eu fiquei escutando, foi assim. E ele continuou falando e continuou rindo, e eu desse jeito. Mas um pouco mais para frente, depois de um certo tempo, ele me perguntou, agora eu preciso saber se você aceita. Aí eu pensei, meu Deus, desde o início eu fiquei quieto, porque certamente eu estou aceitando. Eu disse, tá bom, seu Núncio, se a igreja assim quer, aqui eu estou. Uma coisa muito interessante. Agora vem toda a firmeza vocacional. Sim. Nunca pôr condição na igreja. Ótimo. Então, se a vocação do padre não é para ele, não é a vocação de um sacerdote não é dele. A vocação religiosa não é do religioso ou da religiosa. A vocação do bispo não é dele. A vocação é da igreja. Se a vocação é da igreja e se a igreja de fato está me chamando para uma missão, para desempenhar esta missão, se a minha vocação é da igreja, a minha convicção naturalmente, é dizer sim, e foi sempre assim. Agora, uma outra coisa é ficar assustado, porque eu acho que ainda estou assustado. Imagino, com certeza. Eu ainda estou assustado até agora. E gera expectativas, Dom Joaquim? Não, de novo, não. Que bom. Sabe por que não? Eu sou de Jataí. Essa é outra realidade impressionante. Eu sou administrador. Então, normalmente o administrador podia até ser. Tem alguns casos que o administrador foi nomeado bispo da mesma diocese. Sim. Mas também não é muito comum. Mas eu sou administrador, eu sou da diocese de Jataí, não é? Então, eu conheço, de novo, é a mesma coisa, eu conheço a diocese, eu conheço a sua realidade, os padres me acolhem bem, a vida religiosa também, os diáconos também, os seminaristas também, o povo também. Então, eu acredito que Deus também. Então não tem nada de extraordinário, só tem o fato de ser bispo, o ser bispo que ainda eu preciso acostumar. Que bom. E falando em ano vocacional, como está sendo o ano vocacional na diocese? O ano vocacional na diocese de Jataí existiu sim. Por exemplo, essa oração que você rezou, né? Que é a oração vocacional de Paulo VI. Isso, né? Mesmo. Você vai na paróquia que eu pertenço, que faço parte, que é a paróquia São Bento, na cidade de Mineiros. Todas as comunidades, terminou a comunhão, o povo começa a rezar esta oração. Olha que bênção. Isso já tem alguns anos que é assim. Que bom. Então, não é só agora no ano vocacional. Então, todas as comunidades o povo já reza normalmente. O povo reza esta oração no trabalho, o povo reza esta oração nas casas. Grande parte do povo já sabe de cor. Então, a igreja inteira rezando esta oração, você não vê ninguém com um papelzinho na mão, já entrou na vida das pessoas. Então, o ano vocacional, que também não é só para ser padre, para ser freira, né? Isso, com o ano certeza. Vocacional é para ter boas famílias, para que o sacramento do matrimônio seja procurado. Então, nós estamos numa paróquia, e assim também é na diocese. A procura para o sacramento do matrimônio ainda é bom, o ano ser vocacionado à vida, ser vocacionado a ser católico, né? A ser vocacionado a participar
A paróquia São Bento tem se você for na paróquia São Bento, por exemplo, só dar um exemplo. Num sábado de manhã, na Matriz São Bento, parece um colégio. Olha! É um tantão de gente. Ontem estava com a coordenadora paroquial, ela estava dizendo, nós temos na São Bento esse ano 69 turmas de catequese. Que bênção! São muitas e não são... O grande desafio é porque também são turmas grandes. Não é pequenininha, não é turma de 5, 6, não. E aí também, às vezes, na catequese não é muito bom isso, porque tem turmas de 20, de 30, de um pouco mais de 30. Então, dá muita gente na catequese. Né? Cada ano, muita gente faz primeira comunhão. Esse ano foram os 200 crismando. O ano que vem é 230 crismando. Olha só! Já marcado. Né? Então, tem uma participação ativa. E assim também nas várias paróquias da diocese. O ano vocacional, nós fizemos alguns encontros, né, mas poderia ser melhor, com certeza. Sim. Poderia ser melhor, mas foi bom, foi tranquilo. E aí nós optamos que o ano vocacional não terminará, nós continuamos com o ano vocacional ineterno. Que bom, isso é muito bom. E o falar com a juventude enquanto vocação, como é? Varia de comunidade para comunidade, de paróquia para paróquia, então, mas fala-se. Não são todas as paróquias da diocese que têm um grupo vocacional, mas algumas paróquias da diocese, eu não posso dizer aqui quantas são, mas algumas paróquias, porque eu não posso dizer porque eu não sei. Então, algumas paróquias da diocese têm grupo vocacional e os leigos envolvidos com esse grupo vocacional fazem encontros, né, faz tardes de louvor. Então, tem muitas atividades que fazem com jovens para o grupo, no grupo vocacional. E aquele jovem que está nos escutando hoje, Dom Joaquim, e que se sentiu atraído pela espiritualidade beneditina, quem ele procura, o que ele faz? Deus ajuda, né, que alguém está querendo ser beneditino, né? Deus seja louvado. Então tem que dirigir para cada mosteiro. Como eu falei no início, cada mosteiro ele faz parte de cuidar da sua própria vocação. Sim. Então, aí se você pega nos sites e pega no Google, vai aparecer os endereços dos mosteiros e aquilo que cada mosteiro faz como ação missionária, e aí o jovem escolhe. Aqui em Mineiros tem que ligar para o mosteiro ou entrar no site do mosteiro. O responsável pelas vocações chama-se Dom Tiago. Sim, Dom conheço. Tiago. Você conhece Dom Tiago? Sim, então, fez formação conosco aqui. Ah, é? Sim. Então é ele o responsável pelo acompanhamento vocacional do nosso mosteiro. E em todo esse processo, essa vasta experiência no sacerdócio, o que mais te fez feliz, Dom Joaquim? O que mais me impressiona no caminho da felicidade é ver que o povo vive e assume a sua missão batismal na construção da comunidade. Outra coisa que me impressiona é o quanto que Agora eu tenho que falar daquilo que é próprio nosso, não é assim? Sim. Então não é extensivo para todo mundo. Mas para mim o que mais me impressiona como beneditino, o quanto que o povo de Mineiros gosta da gente, tanto que valoriza a gente, tanto que respeita a gente, tanto que nos quer bem. Eu tenho a impressão que também nas outras cidades e com os outros padres e outras congregações se procede do mesmo jeito. Sim. Do mesmo jeito. Uma coisa que me faz de fato alegre é exatamente isso. O testemunho de acolhida do povo, a evangelização que se faz vida e que se faz relacionamento, não é assim? Sim. Uma evangelização que não produz relacionamento, que não produz confiança, que não produz adesão, que não produz compromisso, ela fica solta, E aí a gente faz desse jeito, né?
Muito se criou, assim, o estereótipo de um monge, principalmente os beneditinos, aquele bem fechado, bem recluso e tudo mais. Mas eu vejo com o senhor que é uma atividade alegre, assim, expansivo. Que bom. Uma vez eu fui pregar retiro, ainda era muito novo, bem novo. Eu comecei a minha vida de pregador de retiro muito cedo, ainda estudante de filosofia. Então eu fui pregar retiro numa diocese aqui em Goiás. Aí depois chegou o bispo daquela diocese e queria encontrar o pregador, o beneditino pregador. Aí quando alguém falou, é ele. Aí ele me olhou de cima para baixo, de baixo para cima e foi embora sem dar nenhuma palavra. Nossa. Acho que ele ficou impressionado, tanto que eu era novo e eu não tinha nenhum distintivo. Eu não estava de hábito, eu não estava de klezma, essas coisas. Né? Então, mas depois nós ficamos grandes, e somos até hoje grandes amigos. Ele ficou meio, porque é como você falou, ele pensava que ia encontrar um monge de hábito, né? Então ele não me encontrou não, porque era longe, de Mineiros lá longe, um calor, é no norte do estado, era muito longe. Então de hábito, de ônibus, gastei um tempão de ônibus para chegar lá. Então foi assim, então, essas coisas, de fato tem esse estereótipo, né, de que os monges são muito rigorosos, muito fechados, né? Isso não corresponde à verdade, não. Com certeza, é bem diferente. Com certeza tem momentos que necessitam de uma introspecção maior. Sim, mas... isso mesmo, mas na naturalidade da vida não é assim, não. E em todo esse processo pelo qual o senhor já passou, tem aquele momento que o senhor poderia destacar, realmente estou fazendo a vontade de Deus na minha vida? Você sabe, dizem que, eu escutei isso não faz muito tempo, que Madre Teresa de Calcutá, esta foi a grande crise na vontade, na vida dela, era de não saber se ela estava fazendo a vontade de Deus. Sim. Então, eu sempre quis fazer a vontade de Deus, mas eu nem sempre estou convicto de que eu de fato estou fazendo a vontade de Deus. Qual que é o diferencial? Não fazer nada sem antes rezar, não fazer nada sem antes dizer para Nosso Senhor. Se der certo é porque o Senhor quer, se não der certo é porque eu que estou querendo. Isso tem dado certo. E aí rezo antes, pergunto Nosso Senhor, nós proseamos bastante, eu e Jesus nós proseamos. Que maravilha! Então, aí falo, e normalmente quando é a vontade dele, tudo dá certo, e nada encrenca. Essa simplicidade da confiança. A confiança em Deus ela é sempre muito simples. A confiança em Deus é uma realidade, é um processo que brota do mais profundo da gente, né? Que brota, é uma convicção que brota de dentro da gente. Isso não significa que a gente tem certeza absoluta, isso não é assim. Mas mesmo nos momentos de uma indecisão, a compreensão que de fato Nosso Senhor está me querendo que isso seja feito, vai dar certo. Então a minha vida de padre foi sempre assim. Nada de que fiz foi fazendo pela minha própria vontade. Sempre perguntei, é assim mesmo? O Senhor quer assim mesmo? E com a mesma coisa de bispo. Eu já combinei com Jesus, se não for o que o Senhor quiser, então não vou fazer, não devo fazer. Mas para ser isso tem que rezar, né? A gente tem que rezar. E tem alguns dos sacramentos que te deixa assim mais feliz de estar realizando ele? O grande sacramento, né, sem dúvida nenhuma, tem os 7 sacramentos, né, sem dúvida nenhuma. E o sacramento da Eucaristia é o sacramento que de fato impressiona, porque Deus se faz pão e se faz vinho. Deus se deixou se ver no pão, se deixou se ver no vinho. Então, de fato, o sacramento da Eucaristia é o sacramento que nos faz numa proximidade muito grande.
Então, o sacramento da Eucaristia, de fato, me encanta, mas também o sacramento da confissão, né? A reconciliação. Você já imaginou uma pessoa que não é reconciliada, como é que ela pode estar bem? Né? Então, se eu tenho o sacramento da reconciliação, é o sacramento que liberta, que produz alegria, que produz satisfação. E nem sempre é fácil confessar, viu? Com certeza. Nem sempre é fácil confessar. E aí a confissão exige de fato da gente um ato corajoso, porque eu não só olho para os meus pecados, mas eu permito que o outro conheça, e aí o outro é o padre, conheça os meus pecados, mas não é fácil não. Então são muitas as pessoas que têm... A gente chama de dificuldade de confessar, mas na verdade não é uma dificuldade de confessar. A dificuldade de acolher que de fato fui eu que fiz isso. Não é? Então não é sempre fácil. Tem um episódio muito engraçado, que não foi confissão. Né? Não foi confissão. Todo ano para atender as confissões dos meninos e meninas que vão fazer a sua primeira comunhão. Uns 3 anos passados, ou não, uns 2 anos passados, eu não me lembro, que estava confessando. Então, confessei um menino, né, dei absolvição, ele saiu e depois ele voltou, bateu na porta, e voltou, ele falou assim, Dom Joaquim, eu posso dizer uma coisa para o senhor? Sim, pode, lógico que pode. Eu não confessei todos os meus pecados, porque tem alguns pecados que eu ainda não tenho condição de falar. É engraçado, não é? Mas é exatamente assim. Isso. A gente ainda não tem uma condição de falar. O que esse menino estava dizendo? Eu mesmo não sei como é que eu lido com esse meu pecado. Pelo menos foi assim que eu entendi. Mas é muito engraçado, né? Quantos adultos dizem assim, esse pecado custa muito eu confessar. Custa muito eu confessar, porque ele mostra para mim com toda a firmeza a humanidade tão humana que eu sou. Né? E às vezes diante de Deus a gente fica com meio vergonha. Fica com meio envergonhado. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou me deleitando aqui. Nossa Senhora! Eu tinha certeza que esse momento em que estar com o beneditino me faria muito bem. Hoje, então, com certeza, mais que nunca. Muito bem, Bianca. Dom Joaquim, se hoje o senhor se encontrasse com São Bento, o que diria para ele? Primeira coisa, estaria no céu, obviamente, feliz da vida, não é? Eu já disse várias vezes, e eu repito aquele que eu digo a São Bento várias vezes. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de Nosso Senhor para poder permitir que os beneditinos existissem. Porque quando São Bento vem para o mosteiro e permite com que a vida beneditina comece a existir, que o mosteiro comece a tomar a sua face, ele era muito novo, e uma consciência da grandeza de Deus no mundo extremamente decaído, perdido como o nosso mundo de hoje, e olhar para o mundo e ao invés de ficar desanimado com o mundo ou entrasse na realidade do mundo, ele ainda muito novo disse, eu quero encontrar com Nosso Senhor para eu me capacitar para estar no mundo. Sim. Não é? E de fato São Bento foi assim. E aí uma coisa que é interessantíssimo, a comunidade de São Bento já começou desde o início com a variada realidades de pessoas. A primeira comunidade de São Bento, você tinha as pessoas letradas daquele tempo, você tinha as pessoas formadas daquele tempo, você tinha as pessoas que não queriam ir para o exército, então entrava no mosteiro, você tinha as pessoas que não tinham formação de jeito nenhum, você tinha os bárbaros, muitos bárbaros entrou no mosteiro. Não é? Você tinha pessoa que não tinha nenhum começo ainda de vida cristã, entrava para o mosteiro. Então, a comunidade primeira de São Bento foi uma comunidade de diferentes realidades. Então,
E aí, se você começa a entender isso de diferentes realidades, diferentes contextos, de diferentes formação, e São Bento conseguir dizer aqui, no meio de toda essa diversidade, a realidade maior é a paz. Então imagina, né? Sem dúvida nenhuma, está aí a grande graça de Deus de fazer concretizar a paz que humanamente, no contexto que se tinha, era quase que impossível. Então isso me encanta em São Bento. São Bento é se a gente ler a regra de São Bento, você vai vendo, não é, a personalidade de São Bento exigente. Eu diria uma personalidade rígida, mas São Bento tem uma tirada de uma humanidade tão profunda, sim, de uma compreensão afetuosa e carinhosa, de uma profundidade muito grande. Porque isso é por causa da graça de Deus. Humanamente falando, isso é impossível. Então, você tem um homem profundamente humano, humanizado, que conseguiu humanizar tantos. E você olha para... São mais de 1.500 anos de história, né, dos beneditinos. Os beneditinos estão presentes em todos os continentes e em vários países desses continentes. E a mesma realidade, vivendo a simplicidade, vivendo em comunidade, você não encontra, pelo menos não é próprio, não é comum, não deveria encontrar beneditino fora da comunidade. Sim. A vida comunitária faz parte. É a essência de ser beneditino. E é tão bonito que São Bento pega a mesa do altar com a mesa do refeitório no mesmo nível. Né? No mesmo nível. Então você tem a mesa do altar, sai da mesa da Eucaristia para a mesa do refeitório, não é, com a mesma consciência de grandeza do encontro amoroso. E assim para São Bento. A vida monástica é desse jeito. E feliz daquele que entrou no mosteiro e descobriu que isso é a grande força de ser beneditino. E como é a vida oracional? Aqui, lá em Mineiros, como nós somos todos voltados para o serviço paroquial, então nós levantamos, para levantar, cada um levanta de acordo, estando na capela para oração, então nós temos a nossa primeira laudes e depois o ofício de manhã, depois aquele que tem missa de manhã vai para a missa, aquele que não tem vai para o café, depois vem as atividades normais dos trabalhos, depois vem a oração, vem o almoço e nós rezamos a oração média depois do almoço. Depois vem vésperas e depois vem as missas e as completas. Aqui em Mineiros nós rezamos cada um em separado. A gente não reza completa junto aqui em Mineiros, lá em Mineiros. O senhor tem algum devocional específico que o senhor faça? O terço. O Santo Terço. E o senhor disse no início que tinha essa vertente mariana também. Sempre. Ela permeia até hoje? Sim, e cada vez mais profunda. De tal maneira que quando o núncio perguntou, você escolheria um dia para ser anunciado a sua nomeação? Eu disse, porque olhei na folhinha, não tinha nem um dia de Nossa Senhora. Então, seu núncio, eu gostaria que fosse no sábado, por causa de Nossa Senhora no sábado. E nos surpreendeu a todos, que o sábado normalmente não sai essas notícias. Não tinha nada disso, não tinha nada para ser uma coisa diferente. Só, única e exclusivamente, porque é o dia de Nossa Senhora. Que bom. E falando nisso, já temos data para a ordenação episcopal? Dia 27 de janeiro, que também é dia de Nossa Senhora, no sábado, né? Às 9h30, lá na igreja, lá em Mineiros, na Capela Santa Luzia, e a acolhida em Jataí, no dia seguinte, dia 28 de janeiro, às 10 horas, na Catedral de Jataí. Essas são as datas já definidas. Os ordenantes são João Justino, ordenante principal, Dom João Justino, depois com Dom Valdemar,
bispo de Lusiânia, e Dom Carmelo Escampa, que é o bispo emérito de São Luís dos Montes Belos. Isso que nós somos amigos desde o século passado. Que bom! E eu pude presenciar a felicidade do Dom João Justino quando saiu a notícia. Pois é, Dom Justino é um espetáculo de pessoa. Nossa, mas eu gosto dele. É um homem tão humano, tão presente, tão natural. E cuidou bem de Jataí. Você precisa de ver como é que ele zelou bem por Jataí nesse período de vacância. Então eu tenho uma... E faz pouco tempo, né? Faz pouquíssimo tempo que eu conheci Dom Justino, mas... eu acho uma simpatia profunda. Eu gosto muito dele. E ele já sabe disso. Eu já não estou falando nenhuma novidade. Eu já disse a ele, Dom João Justino, mas eu gosto do senhor, mas eu te admiro tanto. É uma naturalidade, é uma espontaneidade. Não é? É um bom mineiro. E eu, com certeza, ele gosta muito do senhor e eu estou completamente apaixonada pelo senhor. Imagina, Bianca. Imagina. Vocês também não estão? Eu, por mim, eu ficaria horas aqui ouvindo. Eu mal falei, eu falei pouquinho, porque é tão bom ouvi-lo e dizer, ouvi-lo falar com tanta propriedade, com tanta doçura. Da sua vocação, do seu amor, do seu fundador, São Bento, de tudo mais. Está sendo assim maravilhoso mesmo. Dom Joaquim, para a gente ir já para o encerramento do nosso programa, o que o senhor diz para a juventude hoje enquanto vocação? Primeiramente, deixa eu dizer a minha convicção enquanto a juventude de hoje. Nós estamos num mundo que as pessoas não querem saber mais da frustração. Nós estamos num mundo que as pessoas não querem mais saber que existe limite. Nós estamos num mundo de que as pessoas pensam, se agora eu não quero, eu deixo tudo para lá. Então, é a facilidade de descomprometer, acho que tem essa palavra, né? Sim. Então, de descomprometer-se com o compromisso feito. Nós estamos numa sociedade que tudo parece chegar na mão. E outra coisa, nós estamos numa sociedade cada vez mais solitária. Às vezes eu fico perguntando quando eu escuto alguém dizer, eu tenho tantos seguidores, eu tenho tantos mil seguidores, eu tenho... Seguidores de quê? Por quê? Para quê? Mas você pergunta, seguidores de quê? A gente segue alguém que tem convicção, que tem solidez, que tem firmeza, que tem conteúdo. Seguidores de quê? Você tem... O que as pessoas estão seguindo em você? Só porque você falou alguma coisa que pareceu interessante? Agora, se você é uma pessoa que de fato tem uma vivência firme, que você tem de fato um sinal de que você mostra o que a vida de fato vale, aí então eu fico meio quieto. Então eu diria para os jovens de hoje, a frustração faz parte da maturidade humana. Se a gente foge da frustração, a gente foge das oportunidades que a vida nos dá para poder nos alegrar com a riqueza e a força que a gente é enquanto pessoa humana. Se a gente foge do sofrimento, se a gente nega o sofrimento, como é que você vai ser capaz de dizer para você mesmo que nem sempre você tem o que você quer e do jeito que você quer e a hora que você quer? Se eu fujo do sofrimento, como é que você pode aceitar um não na sua vida? E pessoas que não dão conta de aceitar um não na vida, elas são extremamente vulneráveis. Medo. O medo vai tomando conta das pessoas e vai paralisando. Então, eu diria para os jovens, não tenha medo de abraçar aquilo que é permanente, porque esse elenco de realidades que eu tentei dizer aqui, ele tira da pessoa
a força para abraçar aquilo que é permanente. O casamento é permanente. A vida de padre é permanente, a vida religiosa é permanente, a vida diaconal é permanente, a vida do leigo consagrado que não quer ser padre, nem freira e nem diácono, que quer ser um cristão, não é, vivendo no mundo do trabalho, no mundo dos estudos, nesse mundo como cristão batizado, também precisa do suporte de lidar com a solidão. E outra coisa, se você foge da solidão, você foge do amor autêntico, porque o amor autêntico precisa lidar com a sua própria solidão, precisa de lidar consigo mesmo. E olhar para si mesmo com coragem te dar uma solidão. E esta solidão, ela é necessária ser enxergada, porque como é que você vai morrer? Você já imaginou? Como é que você vai morrer? Então você vai morrer profundamente agoniado e sofrendo demais da conta, porque você não aprendeu a lidar com esses elementos. Então o nosso mundo de hoje está produzindo nas pessoas uma ilusão. Outra coisa que é muito triste, a dependência do celular. Criança, Bianca, é nela mesmo movimento. Sim. Movimento é vida. Movimento é vida. O movimento é a expressão mais profunda da vida. Como é que você pega, como eu vi não faz muito tempo, e eu fiquei abismado com isso, uma criança que eu imagino que deveria ter uns 4, 5 anos, sentada com um celular na mão, num lugar de comida, num restaurante, ficou lá, e eu fiquei observando. O que acontecia? Ela ficava olhando no coisa, a mãe pegava um garfo de comida, ela abria a boca, a mãe colocava o garfo na boca da menina, ela mastigava, nem sequer olhava para a comida, nem sequer olhava para a mãe. Eu fiquei lá, depois de almoçar, só para ver isso. Isso chama-se incompreensão da vida. Criança é movimento. 40 minutos para um menino de 4, eu imagino, ou 5 anos parado, sem fazer nada, nem sequer movimentar os braços. Alguma coisa está errada nesse mundo. Com certeza. Então nós precisamos agoniar-se com isso, preocupar-se com isso. Os pais estão tirando a capacidade de lidar. Subir, correr, brincar, exercitar-se é próprio da conquista da vida. Sim. Agora você fica o tempo inteirinho da sua vida diante de um aparelho, espera. Tem gente que fica doido, se eu deixei o celular lá, doido para chegar, para ver o que tem no meu celular, para ver se tem alguma coisa de novidade. Uma dependência sem par. É ruim. Quiçá fosse dependente de Deus, assim. Né? Isso mesmo. Mas Deus não deixa aqui essa paralisação, né? Esse jeito de ficar estático, porque também Deus é movimento. O amor é movimento. Preste atenção. O amor é um movimento tão grande, tão grande. Pega o corpo humano. O sangue movimenta do pé à cabeça, da cabeça ao pé o tempo todo, indo para todas as realidades do nosso corpo, fazendo com que todos os órgãos se movimentam, porque o nosso ser é assim, Então, parado jamais, mas também correndo também não serve, né? Com certeza. Então, com essas palavras de Dom Joaquim, você que está aí nos ouvindo, que se sentiu tocado de alguma forma por todo o testemunho dele, pode procurar o seu pároco, o diretor vocacional, um diretor espiritual, para ajudá-lo nesse processo de discernimento. E se quiser ser beneditino também, Mineiros, está pertinho. Pode acompanhá-los também. E para as moças, também temos a opção das monjas beneditinas. Aqui em Goiânia tem. Aqui em Goiânia, na Arquidiocese, a gente tem a graça de tê-las conosco aqui também. E aqui elas são enclausuradas, né? São monjas de fato. Às vezes elas têm alguma missa que a gente consegue participar com elas lá, é muito bom. Isso mesmo. É excelente. Aconselho a todos que têm essa disposição, que possa estar lá e viver um pouquinho dessa espiritualidade beneditina.
Dom Joaquim, a Rádio Maria Brasil agradece imensamente a sua participação. Obrigado. Ficamos muito felizes pela sua nomeação, pela sua eleição enquanto bispo da Diocese de Jataí. Nos colocamos ao dispor para servir a igreja através do nosso levar de um pouquinho da evangelização aí. É isso mesmo. Obrigado, Bianca. E eu estou acostumando com essa ideia ainda, né? Não com essa ideia, com esta realidade. Eu estou acostumando. E eu penso que vai demorar um pouco, porque de fato é completamente diferente. Mas vou acostumar, se Deus quiser. Com certeza. E eu particularmente agradeço imensamente o seu sim a Deus, o seu sim à igreja, mais uma vez neste momento, e por ter aceitado participar conosco no programa e ter me prestigiado a beber um pouquinho da fonte. Obrigado, que o senhor obrigado. Posso dar uma bênção? Sim, pode? Por favor. Agora eu ia pedir. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão de Nossa Senhora de Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por ter paciência comigo. E você que nos ouviu pelo menos um pouquinho, obrigado. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora também. Amém. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Você participou na Rádio Maria Brasil do programa Vocação, Dom do Amor de Deus.